O segundo tópico é empréstimo. Então uso do cartão de crédito, prefiro comprar no cartão. Se você tem essa frase, dá um check negativo. Uso de adiantamentos no cartão, então tu pega dinheiro para liberar limite do cartão. Então tu antecipa a fatura, paga para comprar, para ter mais limite para seguir comprando. E aí usa todo o limite. Então, quando eles discutem empréstimos, eles estão discutindo principalmente a questão do cartão de crédito. E aí tu tem que analisar como que tá sendo a tua relação com o cartão de crédito. Porque um dos fatores que pode estar dificultando o teu planejamento, que foi discutido no item anterior, é justamente o uso do cartão. Como é que tá a tua relação com o dinheiro? Tu tá parcelando muito no cartão? Como que tá essa estrutura financeira? Será que não é isso que tá te desafiando a não conseguir fazer o que precisa? Faz essa avaliação. Pagamento de dívidas, que daí é um outro tópico, né? Então, que tá no prazo, pagamento mínimo e pagamento integral. Então, como que tu tá lidando com essas questões? Tu tem conseguido pagar as tuas dívidas sempre no dia que ela vence, ou tu tem atrasado? Ou tu tem pago, mas pago só o mínimo, ou tu tem pago e tem pago integral. Como é que tá essa gestão da dívida? Porque se tu tá só pagando o mínimo ou não tá conseguindo pagar, significa que o problema é mais estrutural. E estrutural tanto do ponto de vista comportamental quanto de gestão financeira. Porque tu não tem orçamento disponível para cumprir com os compromissos que você mesmo estabeleceu. Aí tu olha e diz assim, tá, mas quem estabeleceu? Eu estabeleci. Eu vou falar sobre isso no episódio seguinte. Se foi eu que estabeleci, a pergunta não é como que eu cheguei aqui, mas que comportamento eu tive para chegar aqui? E por que eu tô tendo esse comportamento? E o que eu preciso mudar? Então, dívidas é um outro aspecto relevante. Gastos, se tu tem conseguido economizar ou tem gastos em excesso, e poupança, se tu tem conseguido acumular e investir. Então, esses são 5 tópicos gerais que são discutidos dentro desta estrutura, que são muito relevantes para que a gente entenda se nós estamos caminhando na direção dos nossos objetivos e na construção de uma vida plena, financeiramente, ou não. E aí tu tem que ir dando check. Orçamento, aquelas 5 aspectos. Empréstimo, uso do cartão de crédito, como que tem sido? Ah, tu tá ruim. Ah, então tem que rever esses pontos. Pagamento de dívida. Como é que tá? Tô quitando, não tô quitando? O que que tá acontecendo? Gastos, tô gastando mais do que ganho? Quais são os motivadores que estão fazendo eu gastar mais do que eu ganho? E poupança, eu tenho conseguido acumular? Eu tô com reserva? Eu tenho investido para aposentadoria? Como é que tá essa relação? E aí faz uma lista, vai dando esses checks e vai entendendo onde estão os teus principais gargalos e quais são as ações que vão precisar ser implementadas para reestruturar esses aspectos. Lembrando que, obviamente, se fosse só do ponto de vista prático, ninguém aqui tinha problema financeiro. Existem inúmeros aspectos comportamentais que podem estar desafiando e dificultando que tu consiga, do ponto de vista prático, ter um bom resultado. E no artigo eles discutem 6 aspectos, né, que são as características de personalidade, as tuas crenças e conhecimento financeiro, as tuas atitudes, então essa tua predisposição de guardar ou não, o que tu aprendeu, né, em relação ao dinheiro, as respostas afetivas, então ansiedade, afeto, avaliação emocional, a tua percepção de autoeficácia e controle, então como que eu percebo a minha capacidade de lidar com essas coisas, e aí tem um episódio já aqui que eu discuto sobre como trabalhar essa autoeficácia, e influências sociais, seja a socialização dos pais, seja o ambiente que tu viva, sendo as comparações sociais, tudo isso influencia nesses aspectos práticos. Então, para que eu consiga ter uma mudança, eu preciso fazer esse check prático, mas eu preciso obrigatoriamente me conhecer do ponto de vista psicológico para que eu consiga agir frente a esses desafios práticos. Se eu não conseguir compreender quem eu sou, como eu funciono nesses 6 aspectos, personalidade,
crença e conhecimento, atitude, resposta afetiva, autoeficácia e controle, influência social, ambiental, socialização e tudo isso, se eu não conseguir compreender esses aspectos sobre mim mesmo, é muito difícil eu conseguir manter a questão prática de finanças. Porque eu começo e eu falho. Eu começo e eu falho. E aí eu penso, por que eu tô falhando? Mas tu não sabe qual é a tua atitude, tu não sabe quais são as tuas crenças, tu não sabe o que tu carrega em termos de socialização, ou o ambiente mesmo que tu vive, os gatilhos que te são apresentados e que acabam te tornando vulnerável. Então o que eu quero dizer é que uma coisa não sai sem a outra. Tu não basta só dar esses checks e olhar só para a parte prática, porque se bastasse olhar só para a parte prática, nós não teríamos tantas pessoas endividadas. Tu obrigatoriamente precisa olhar para todos esses aspectos. E é justamente isso que esse artigo nos mostra, né? Que se eu consigo levar essas duas coisas juntas, eu consigo ter uma melhor construção de um comportamento financeiro que vai ser mais sólido na construção do bem-estar financeiro. Então, eu quis fazer esse episódio trazendo alusões mais práticas para que tu reflita, mas eu quero que você não esqueça que se não houver um conhecimento comportamental e psicológico dos aspectos que influenciam a tua ação prática, dificilmente tu consegue mudar essas ações práticas. Aspectos psicológicos, emocionais, personalidade e tudo isso é o que dá subsídio para o comportamento. Se nós não darmos um subsídio certo para o comportamento, não tem como o comportamento ser certo. Então, reflita do ponto de vista prático, mas nunca esqueça que existe por aí também aspectos psicológicos, que é o que a gente sempre vem discutindo aqui dentro do podcast. Tá certo?